Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo uma frase de Calunga que se encontra na página O Espírito Calunga no Facebook e que diz o seguinte: tudo que se aprende de fato nessa vida tem a ver com viver, sentir e refletir. Muitas coisas passam por nós, mas aquelas que fizeram esse caminho deixam conosco algo mais. Então, Calunga ele está dizendo para a gente que na vida existem 3 passos, né, dos acontecimentos para o entendimento e para a consciência, né? Então, nós vivenciamos situações diversas, né? A partir dessas vivências, nós verificamos o que nós sentimos naquele momento, o que nós sentimos a partir daquele momento com o tempo, né? E a gente reflete, quer dizer, a gente para pensar sobre aquilo que aconteceu e aquilo que a gente sentiu, tá? Tem uma outra frase em que Calunga diz que a gente vive muito para fora e quase nada para dentro. Então, esse tema de hoje também tem a ver com isso, tem a ver com a gente ir para dentro. Para a gente não ficar só na superfície do que aconteceu, ou do que parece que aconteceu, né? Ou de como a gente reagiu, mas a gente descer um degrau lá para dentro de nós e perceber o que está acontecendo, tomar consciência do que aconteceu, analisar o que aconteceu e pensar se aquela foi a nossa melhor atitude, se nós podíamos ter agido melhor, né? Se aquela nossa emoção foi só momentânea e agora, pensando melhor, nós entendemos com mais clareza o que aconteceu, ou não, se ela foi uma reação justa, tá? Tudo isso é autoconhecimento. E a gente, se a gente não reflete, né? Se a gente nunca para pensar, se a gente só age no momento e por impulso, a gente acaba levando uma vida muito superficial e muito alheia ao sentido de tudo que está acontecendo conosco, muito distante do significado mais profundo daquilo tudo que está acontecendo conosco. Aí você vai falar assim, mas Rita, às vezes é importante a gente agir por impulso. Sim, o impulso tem um valor muito importante na nossa vida, né? Então, por exemplo, você vê que uma criança vai cair na piscina, você vai lá e agarra a criança. Você não precisa pensar se você deve ou se você não deve. Você vai lá e salva a criança de cair na piscina e de repente se afogar, tá? Então, isso é justo. O que a gente não pode é agir o tempo todo, em todas as situações, por puro impulso, né? Por pura reação imediata. Porque a gente assim causa muito dissabor, a gente causa muito estrago, a gente muitas vezes perde o sentido mais profundo, a gente perde aquela lição que estaria presente naquele momento só porque a gente é impulsivo. Tá? Então, a gente ser impulsivo o tempo todo não funciona na vida de uma consciência que busca evolução, tá? Agora, quando a gente também não reflete, o que acaba acontecendo é que a gente vive num grande campo de inconsciência, né? E a gente tem uma consciência muito rasa das coisas, que é do que está acontecendo no momento, o que aconteceu antes, o que causou e tal, né? Mas o maior significado, a maior importância, aquilo que realmente importa no que está acontecendo, muitas vezes fica inconsciente, tá? Eu não me dou conta, tá certo? Eu me relaciono com as pessoas o tempo todo, eu converso com as pessoas, eu atendo as pessoas no balcão, ou na minha loja, ou no telefone, mas eu nunca vou para dentro, eu não saio daquela superfície, né, das falas prontas, das reações prontas. E vida não é isso. Estamos aqui para mais do que isso, certo? Então a gente tem, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a questão, deixa eu ver aqui, eu anotei, 919A.
nós temos a resposta de Santo Agostinho a essa questão do Livro dos Espíritos, e ele diz o seguinte, ele diz que antes de dormir, ele passava o dia em revista, né? Ele observava tudo o que tinha acontecido naquele dia e ele se perguntava, tá? Se ele deixara de cumprir algum dever, se alguém teria algum motivo de queixa contra ele, tá? Ele fazia um levantamento assim, ele repassava na sua mente os acontecimentos, né? E isso é muito importante porque quando a gente faz essa análise e a gente tem uma necessidade de aprender com essa análise, né? Então a gente começa a se perguntar, puxa vida, será que eu fiz bem ou será que eu fiz mal em agir daquela forma? Será que eu escolhi bem ou eu podia ter escolhido melhor naquela situação, tá? Isso sempre falando de relacionamentos, da nossa vida perante os outros e da nossa vida principalmente perante nós mesmos, porque o compromisso da evolução é conosco, tá certo? Todo mundo está cuidando da sua evolução e interagindo, mas o meu compromisso é com a minha evolução, em primeiro lugar. E dentro dessa proposta de evolução, agir de modo a contribuir com o meio, a contribuir com as pessoas, a melhorar a vida das pessoas, melhorar a minha própria vida, auxiliar a minha família, tudo isso faz parte, tá? Respeitar o ecossistema do planeta, tá? Olha quanta coisa que a gente faz quando a gente começa a refletir nas consequências dos nossos atos. E a partir do momento em que nós começamos a fazer isso, nós vamos deixar de lado duas ilusões. A primeira grande ilusão é aquela de que a gente está sempre certo ou certa e de que a gente sempre acerta, tá? Que tudo que a gente faz foi perfeito e era o que tinha que ser feito e a gente não para pensar em consequências, sentimentos das outras pessoas, a gente não para avaliar isso. E também a segunda coisa que a gente faz que é muito importante, a partir dessa análise, é que a gente para de defender os nossos próprios defeitos, as nossas próprias faltas, né? Enquanto a gente só critica os defeitos e as faltas que a gente enxerga, né, nos outros. Então a gente fica mais ameno, a gente fica mais pacífico, a gente entra nas situações, a gente entra nas conversas com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais análise, com mais o quê? Consciência. Tá certo? Então a dica hoje é essa, eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.